do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros. Vamos lá, então, a última pergunta do terceiro bloco, então, Gustavo, pode fazer. Então, Marco, essa é uma pergunta rápida, eu nem vou gastar aí os meus 3 minutos. Você fala muito dessa questão dos valores cristãos e tal, tudo mais. Eu queria entender se você seria favorável à construção de um Estado cristão no Brasil, alguma coisa assim, o Irã cristão do Ocidente, ou seja, que as constituições, o que existe no Brasil seja formatado de modo a atender princípios cristãos, do qual tem que seguir as pessoas que não são cristãs, inclusive. É uma pergunta, não é uma afirmação não, tá? É uma pergunta mesmo, uma dúvida que eu tenho. Sim. Porque algumas frases, por exemplo, você elogiou aqui o Nicolas, algumas frases que ele faz me parece ir nessa direção, inclusive dentro de uma elaboração que vem sendo difundida já, da chamada teoria do domínio, que quando os cristãos assumissem a maioria num determinado lugar... Criaria uma teocracia? Exatamente, uma teocracia cristã, exatamente. Algo nesse sentido. Isso foi fundamentado nos anos 80 por um teórico americano chamado teologia do domínio, tem ganhado alguma penetração no Brasil. E essa ideia de que, sendo um país de maioria cristão, a gente teria que viver sobre base de todas as pessoas, inclusive as não cristãs, sob base de preceitos e regras de natureza cristã. É uma pergunta mesmo, não é uma... Cara, eu era muito católico quando era criança. Aí, depois de um tempo, eu comecei despertou uma curiosidade em mim sobre astrofísica, física quântica. Teve uma época que eu fiz piano erudito também. E eu ia, na hora do intervalo do colégio lá do Santo Américo, na capelinha rezar, numa capelinha que não podia, que era proibida e tal. E eu tinha muito isso, andava com a Bíblia e adorava ler a Bíblia o tempo todo. E eu me separei disso uma boa época da minha vida, aí, pelo menos uns 20 anos praticamente, mais do que isso, porque recentemente eu voltei, né, à igreja e voltei a frequentar a missa aos domingos, e isso começou a me fazer um bem danado. Eu falo isso de coração pro Gustavo. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil é mudar esse ambiente cultural para trazer ele mais próximo aí dos valores cristãos, eu não tenho dúvida disso. Hoje você fala em positivar isso dentro do Estado, em colocar... Não é assim que funciona nem o cristianismo. O cristão não quer positivar nada. O cristão não quer mandar em alguém que nem a turma da esquerda e os amigos do Gustavo querem. Quer dizer, o medo do socialista, o medo do comunista é do cristão por quê? Por que ele tem medo do cristão? Porque o cristão não se ajoelha para nenhum homem. Só para Deus. Ele é incontrolável nesse sentido. E comunista odeia pessoas que são incontroláveis. Porque ele quer controlar o discurso, ele quer controlar os meios de produção. Você quer expropriar, né? Você não quer saber se a pessoa é cristã ou não. Você não tem misericórdia no coração quando você quer expropriar, tomar à força a empresa de alguém que às vezes lutou anos para construir, de uma família que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe quem é. Então, você parte de uma premissa que eu considero fundamentalmente imoral. E o cristianismo pode te reconciliar com isso de alguma forma. Eu acho que você pode encontrar alguma coisa no cristianismo que vai te tirar dessa mentalidade perversa de achar que você tem direito ao patrimônio do outro, né? Usando uma explicação sociológica, usando algo que você ouviu ou leu em algum lugar. Porque a verdade sempre vai ser uma só. Não existe essa relativização de valores. E eu acho que a gente vive hoje um momento de degradação cultural, especialmente porque vários ensinamentos cristãos foram relativizados e foram colocados numa espécie de visão completamente cristofóbica, né? Uma visão de, nossa, o Nicolas é muito radical. O que ele defende? Família. A família, a liberdade para você decidir o que você quer, sem ter um burocrata de plantão te ameaçando, te intimidando, te constrangendo. Então, eu acho, e eu torço, sinceramente, para que você consiga enxergar isso em algum momento da sua vida. Parar de olhar a religião como ópio e tentar enxergar a verdade que está por detrás do cristianismo. Vamos lá. Réplica, 3 minutos, Gustavo. Não, é importante a questão, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem. Por exemplo, boa parte do protestantismo, a gente tem um protestantismo muito crescente no Brasil, ele se conformou, ao contrário do relato que o Marco colocou, em torno de uma perseguição
tremenda por parte de países católicos no interior da Europa. Uma das razões que os Estados Unidos, inclusive, é um país de maioria protestante, se deve em grande razão a isso aí. Os vínculos entre igreja e Estado, embora existisse a distinção, perpassa a história da Igreja Católica inteira. A disputa entre poder espiritual e poder temporal, ora oscilando mais para um lado, ora para outro. A própria constituição efetiva do papado, que não é em Pedro, é com Gregório de Magno, lá no século VI, é exatamente o Papa que não apenas passou a ser a figura número 1 da Igreja Católica, mas a figura que passou a governar todo o território da Itália e interferir diretamente em vários dos outros reinos, né, do Império Romano em decomposição que tinha na Europa. Que é uma história gigantesca, de intervenção. Ela é tão grande, por exemplo, quando as denominações até bastante numerosas no Brasil, os batistas, se você pegar a Igreja Batista, ela tem lá 8 princípios que caracterizam a Igreja Batista. A maioria deles hoje talvez nem sabe na era dos Andrés Valadões da vida. Os 4 deles estão relacionados à separação entre Igreja e Estado. Podem procurar e ler. E por quê? Porque os batistas estavam na Inglaterra, foram fortemente perseguidos pelos anglicanos, foram parar na Holanda, onde os que fundaram a igreja, e colocaram esses princípios que envolvia a separação da igreja e do Estado, tanto a liberdade deles de prestar o seu culto, mas ao mesmo tempo a não intervenção enquanto igreja na esfera pública, embora os fiéis podem, evidentemente, intervir da maneira que acharem, está um dos princípios basilares do protestantismo, porque foram muito perseguidos na Europa durante tanto o processo da reforma como nos séculos seguintes, sobretudo os países onde os reformadores não foram majoritários. Então, é uma questão que eu queria destacar aqui, porque há essa coisa na parada hoje, né? Isso não é uma invenção minha, tem elaborado teoricamente, parte dos Estados Unidos, tem escritos aqui no Brasil que vão exatamente nessa direção, que é de criar uma teocracia cristã no Brasil, né? Uma teocracia cristã. Né? Essa é boa. Então, uma espécie de Irã cristão, coisa dessa natureza. Brasirão. Então, exatamente, um brasirão. Isso daí é uma piada de mau gosto. Então, tudo bem. É importante fazer o alerta, a consideração e mostrar como a história do protestantismo no seu desenvolvimento, ela, na verdade, se defrontou contra isso ao longo da sua história. Né? Se defrontou contra isso. E tiveram um papel muito importante em várias lutas que ocorreram ao longo aí da história. É até curioso, assim, o partido bolchevique de Lenin, os evangélicos no Rússia eram fortemente oprimidos pelo czarismo. E tinha um grupo de evangélicos grandes que faziam parte do partido no início do século XX, que inclusive tinha um jornal voltado especificamente para eles, né? Que tinha uma luta importante contra o governo, porque a Igreja Ortodoxa Russa, que tinha influência direta no Estado e o Estado na Igreja, sofreu um preconceito brutal. E no Brasil era assim os evangélicos há 30, 40 anos atrás. Sofreu um preconceito muito grande dos católicos. Né? Mas chamar atenção para esses aspectos aí que eu considero importante. Tá certo. Então terminamos esse bloco de perguntas e vamos para o encerramento, considerações finais. Cada um tem 5 minutos para completar. Fora, não vou... Depois fiquem tranquilos que vocês têm tempo para falar de redes sociais e tudo mais. É só para o encerramento mesmo. 5 minutos com você, Gustavo. E agradecer demais a presença dos dois. Tua câmera é aquela lá, fala com o povo. Claro, claro. Essa é a coisa que eu estou tentando fazer, tem anos e não consigo falar para a câmera. Vou continuar tentando, talvez a próxima vez. Olha para nós então, olha para o Léo. Eu vou continuar fazendo esse exercício, até estava comentando com o Roberto, que está comigo aqui, antes de começar, que eu não consigo falar olhando para a câmera, mas eu vou aprender ainda. Mas primeiro, queria agradecer enormemente pelo... Esse aqui é o Trotsky aqui olhando para você. Pelo convite, pelo debate, me diverti pra caramba. Nem todos os debates eu me divirto, sabe? Pra ser bem sincero, a maioria não. Obrigado, eu fico feliz. Esse eu me diverti pra caramba. E olha que eu tô bastante cansado, tive atividades ontem, aqui teve outros. Cheguei cedo, exatamente, mas tô bastante satisfeito. Agradeço muito ao convite. E sobre o que foi debatido aqui, o que eu penso é o seguinte: o Brasil ele tem uma classe dominante tão mesquinha, tão imediatista, e pior, já está num drama estrutural tão grande, tão gigante. Os espaços existentes no Estado são tão pequenos para qualquer tipo de projeto que não há saída para resolver o problema do Brasil que não seja para uma transformação estrutural profunda, que não seja caminhando para uma revolução socialista no Brasil mesmo. Óbvio, e assim que eu penso, isso só pode acontecer se o grosso da população brasileira concordar com isso, a serviço dessa disputa que eu estou. Isso não vai ser feito por mim, nem por qualquer grupo de pessoas sozinho.
Eu, a organização que eu participo, trabalhamos, intervimos, conversando, no sentido de mostrar para as pessoas essa necessidade. A gente vive um país que em 135 milhões da classe trabalhadora brasileira, pessoas aptas a trabalhar, 90 milhões, esses dados estão no anuário do ILAES, inclusive, estão ou sem emprego ou na informalidade. Se nós considerarmos não o índice do IBGE, mas as pessoas que não estão trabalhando, seja por que motivo for. Esse cenário tem de se agravar drasticamente agora. A gente está diante da inteligência artificial, que é uma técnica maravilhosa, eu adoro, utilizo abundantemente, mas que, como tudo no capitalismo, que é uma conquista humana, se transforma no seu contrário. Ela tende agora a atingir em cheio o trabalho de alta e média qualificação, bem como vários setores que podem ser, inclusive, extintos, aumentar ainda mais o desemprego, que já é gigantesco no Brasil, bem como vários outros lugares no mundo. E a disputa por esse domínio do capital, que ao mesmo tempo precisa crescer, não consegue, porque eles minam a capacidade de compra da massa da população, que é quem compra o capital que eles produzem no final. Então, tem levado a hoje uma disputa intercapitalista global, que tem Estados Unidos e China como os principais atores, podendo conduzir o mundo aí até mesmo para um conflito entre duas potências nucleares da dimensão de China e Estados Unidos. Então, quando eu, ao longo do debate, defendo as minhas ideias, que são sim socialistas, que envolvem sim a expropriação das grandes empresas, dos grandes monopólios, e eu que estou aqui no Brasil defendo a começar pelos brasileiros, sem dúvida nenhuma, enquanto uma necessidade para que a gente possa construir uma sociedade onde os trabalhadores não sejam apenas o produtor da riqueza, mas que ele possa distribuir e alocar de maneira democrática, por meio de conselhos, a riqueza que ele mesmo produz. Né, que é o que deveria ser mais óbvio. Isso, infelizmente, não é possível porque eles já foram historicamente expropriados. Então é isso mesmo, temos que expropriar os expropriadores. Agradeço muito a oportunidade e estamos aí à disposição para quaisquer outros debates a respeito desses temas e outros ligados ao Brasil, capitalismo mundial e os dilemas que estão colocados nesse contexto. Você ainda tem 1 minuto e meio para fazer propagandas aí. Ah, maravilha. Então, eu tenho um canal Orientação Marxista, estou tentando levar ele de forma mais coerente aí, porque não é minha atividade principal, mas estou tentando me organizar para isso. Lá eu tenho um dos principais carros-chefes, é o Custo do Capital, que estou tentando, que está parado há um tempo, mas já foi feito todo o livro 1, já está no início do livro 2. Trabalho também no ILAES, ilaes.org.br, que vocês podem conferir os nossos estudos, elaborações, cursos que fazemos, inclusive pelo ILAES, e vamos lançar nos dias 13 e 14 desse mês um curso sobre os impactos da chamada Indústria 4.0 e da inteligência artificial para a classe trabalhadora. Então, aproveito aqui para fazer o convite, quem quiser fazer esse curso do ILAES. A minha pesquisa teórica sobre Marx, eu tenho esse livro publicado, Marx e a História, das Particularidades Nacionais à Universalidade da Revolução Socialista. E vai sair agora, esse livro já saiu tem uns 7, 8 anos, o que foi o trabalho mesmo da minha vida, que é Marx e a Filosofia, o Capital como Crítica à Metafísica, que vão ser 2 volumes, umas 1000 páginas, um trabalho aí completo de análise dos 3 livros do Capital, que vai estar disponível assim que eu conseguir terminar de dar o ok nas revisões que eu recebi da editora, mas acredito que até o meio do ano, agosto, já deve ter saído. Então, é isso. Muito obrigado aí, agradeço enormemente o convite, Vilela, adorei. Valeu, Gustavo. E estou sempre à disposição. Contigo, Superman. Aquela lá? É pra lá? Então, vamos lá. Para usar a expressão que o Gustavo usou agora no final, eu queria expropriar os ministros do Supremo Tribunal Federal do Supremo Tribunal Federal. O que você acha disso? Cara, boa. Não me coloca nisso. Vai entrar junto. Não, corta pra mim, corta pra ele sim, ele concorda. Ele concorda. Deixa nele. E até o Gustavo concorda, ou não? Corta pro Gustavo. Corta pro Gustavo. Põe ele na jogada também. Alexandre, presta atenção, ó. O Gustavo aqui, trotskista, também acha que você é cruel, injusto. E qual que é o grande problema disso? Eu comecei a live aqui rasgando o meu diploma de doutor, pela PUC São Paulo, porque não vale nada. Se você tem um psicopata no Supremo Tribunal Federal, na verdade vários, né? Oi Gilmar, oi Flávio Dino, oi, todos, né? Todos. André Mendonça, desculpa, eu acho que, cara, precisa de mais punch aí, precisa de uma injeção de testosterona. Cássio Nunes, fico engasgado com esse cara. Mas eu olho para essa turma e eu vejo o nível de blindagem institucional que eles fizeram e o nível de corrupção estrutural que eles criaram no sistema de justiça. Então, eu não vou nem no mérito do ativismo judicial. Para mim, a grande cruzada que a gente tem hoje no Brasil é contra abuso de poder.
de membros do sistema de justiça. A gente precisa revisitar a lei de abuso de poder, reformar. Eu sou um reformista radical. Se quer me chamar de radical, pois bem, eu sou um grande reformista radical. Tem que impedir ministro do Supremo Tribunal Federal, alguns, não só o Alexandre de Moraes, mas precisa um processo de depuração dos atos criminosos que eles cometem em série. São serial killers da Constituição, se é que sobrou alguma coisa dessa porcaria de Constituição que a gente tem. A gente olha também para quem está mancomunado com eles, PGR, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, servidores públicos do TSE, que criaram um órgão de investigação de desinformação, coisa que você só veria na Rússia soviética ou em qualquer ditadura comunista. E você percebe que hoje o brasileiro olha para o Supremo Tribunal Federal com nojo, mas também com medo. E se a gente não romper a barreira do medo, a gente vai ficar sempre refém desses caras. E para mim esse é o grande ponto. A gente precisa se irmanar numa grande mobilização, em várias mobilizações, com o tempo, por meio de think tanks, por meio de redes de apoio, por meio de entidades do terceiro setor, por meio de canais de comunicação que não têm medo de expor a verdade. A gente hoje é refém, somos sequestrados pelo Supremo Tribunal Federal, porque temos medo. Você tem medo, mas você continua fazendo as coisas e falando o que tem que ser falado? Sim, porque é a melhor forma da gente identificar o problema, diagnosticar, entender quais são as possíveis soluções e oferecer, né, para a população, para o povo, né, para onde a gente pode ir, como que a gente pode concentrar energia, né, nos parlamentares eleitos para acabar com o reino de terror iniciado por ministros que não tiveram um voto sequer e que hoje mandam no país de cabo a rabo, de norte a sul, da prefeitura ao governo federal, que hoje negociam com Alcolumbre, com Hugo Mota, que hoje interferem em processo legislativo antes dele andar. Se o Gustavo acha uma aberração o PL da anistia, a aberração maior é ministro do Supremo Tribunal Federal falando como que deve seguir o processo legislativo de um projeto que não virou norma jurídica ainda. Então, se a gente tem um problema hoje do Estado de Direito, ele está umbilicalmente ali conectado com a Suprema Corte e com os ministros que lá estão. Ministros esses bilionários e que hoje gostam e curtem e têm prazer no medo que o povo sente deles. E a gente não pode deixar esse recado passar. E o momento histórico atual é emblemático. Se a gente não consegue sair dessa, a gente vai se aprofundar ainda mais numa tirania por eles iniciada, num reino de terror. Então, eu montei o Fio Diário, é um canal no YouTube, a gente faz live todas as manhãs, tem um show da manhã, eu levo vários convidados, a gente faz vários debates. O fiodiario.com é uma plataforma de streaming, tem vários conteúdos exclusivos lá, tem vários pacotes diferentes, planos e assinaturas para vocês apoiarem o canal. É a melhor forma de você financiar essa briga assimétrica, porque é a gente versus a Daniela Lima lá na CNN, na Globo News, né? Ela tá na Globo News. A turma da CNN, que é mais radical que o Gustavo aqui, eles adoram ouvir o Gustavo falar. E é uma briga assimétrica. A briga contra a imprensa mainstream é uma luta difícil. E também, imbuído desse espírito de ativismo em prol da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, eu montei um instituto e hoje a gente está abrindo um instituto com uma rede de apoiadores e voluntários. Então, quem quer apoiar, quem quer participar dessa rede de voluntários, manda um e-mail para contato@fiodiario.com que a gente vai responder e vai trabalhar para construir o Brasil que a gente quer ver para o futuro. Um Brasil livre e um Brasil que não tem um sistema que está colapsado em si mesmo. Um sistema que não tem freios e contrapesos contra criminoso que habita o Supremo Tribunal Federal e que se assenhorou da República Brasileira. Obrigado demais aos dois. Obrigado, Léo. Obrigado a vocês que estiveram aqui até agora. Gustavo tem que sair correndo aí. Se você precisar sair, já pode sair que eu vou fazer encerramento aqui. Obrigado demais. Fernando. Gustavo que vai. Obrigado. Vai eu voltar. Queria agradecer também o debate. Vou cumprimentar aqui o Gustavo como manual de boas práticas. Gostei demais da conta. Obrigado. Agradecer a Insider aí que está no mês de aniversário. Então temos aí um desconto de 20%, mas hoje até meia-noite, ou seja, tá acabando. 10h30 agora. 10h33 no meu relógio. 10h30? 10h30, 10h33. Estou vendo aqui no celular, 10h30. Então tem um tempinho até meia-noite para você aproveitar, que só hoje até 35% somados os descontos do nosso cupom, que é 20%, mais os descontos do site, pode dar até
35%. Com Link na todos os descrição. produtos. Em todos os produtos. Link na descrição, QR Code Na tela. na tela. Ô, Léo, hoje foi agitado, o chat bem raivoso, o pessoal brigando entre si aqui, né? E o que a gente pode decidir aí? Eu acho que a gente tem aí uma questão que se você não deu like aí, você tá moscando, dá like agora, se inscreve no canal, mas o mais importante é o que o pessoal tem que escrever nos comentários para provar que chegou até o final desse debate. Você que está aí no chat, para provar que chegou até o final aqui desse debate, vai escrever Superman versus Vegeta. Exato. É Vegeta ou Vegeta, Vegeta, você escolhe aí. Então escrevam aí nos comentários Superman versus Vegeta e aí você prova que chegou até o final. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau, e que bom que vocês vieram. É nóis. Obrigado, Vilela. Valeu. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados